Somos um grupo de estudiosos integrantes da Associação de Moradores do Loteamento Santos Dumont no Carianos, que fomos pegos de surpresa pela demarcação dos terrenos de Marinha em Florianópolis. Nesta apresentação, pretendemos demonstrar as falhas da demarcação no nosso bairro, em especial no Santos Dumont, e indicar a forma mais correta e segura para a retificação da linha de demarcação, utilizando as normas da própria Secretaria de Patrimônio da União, a SPU. Falando da norma, esta é a Orientação Normativa ONGEAD número 02 de 2001, criada pela SPU, que disciplina a demarcação de terrenos de marinha e seus acrescidos. Foi seguindo essa norma que a SPU efetuou o traçado preliminar da linha de pré-mar médio, LPM de 1831, e é justamente nela que nos orientamos para informar os equívocos cometidos e apontar a necessidade de retificação desta linha em nosso bairro. Este é o processo administrativo que determina o traçado preliminar da LPM e que nos afeta diretamente. A insuficiente publicidade do processo, que ainda não findou, não permitiu que os moradores do bairro pudessem colaborar com informações que auxiliassem nessa demarcação. A disponibilização completa do processo ao público se deu somente em maio de 2015. Neste mapa do bairro Carianos, o loteamento Santos Dumont está representado pelo polígono azul escuro. A linha azul clara é a presunção da pré-mar de 1831, traçada pela SPU, e a linha vermelha é a linha dos terrenos de marinha, que foi traçada paralela à linha de pré-mar, com separação de 33 metros. Com a futura homologação da demarcação, todos os terrenos que se encontrarem à direita da linha vermelha neste mapa serão considerados terrenos de marinha e seus acrescidos. Esta linha divide o loteamento praticamente pela metade, afetando mais de 1.300 propriedades. Antes de entrarmos na parte técnica, que comprova os erros na demarcação, vamos demonstrar aqui que todos os proprietários de imóveis no nosso loteamento são pessoas corretas e que decidiram adquirir a sua propriedade pelo fato de possuir escritura pública devidamente registrada em um loteamento 100% regularizado. O loteamento Santos Dumont foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis no ano de 1959, conforme se comprova com essas certidões emitidas pela Prefeitura. No processo de aprovação do loteamento, de número 8.154, consta, inclusive, a planta do loteamento assim como ele é hoje. Em destaque, o carimbo da Prefeitura. O nosso loteamento nasceu da junção de 4 títulos. Vale destacar que os documentos que deram origem aos títulos e, em consequência, ao loteamento, são anteriores à Lei de Registros Públicos de 1973. Muitos são datados de 1916, outros decorrentes de inventários de 1940 ou ainda possuem origem no próprio governo do Estado, que na década de 50, por meio da Diretoria de Terras e Colonização, transmitiu partes das terras a particular, ou seja, todos esses títulos são anteriores ao Decreto-Lei de 1946, que dispõe sobre os bens da União. O próprio Ministério Público Estadual, por meio do procedimento número 081 de 1998, da Coordenadoria de Defesa do Consumidor, já analisou a situação do loteamento Santos Dumont na década de 1990 e concluiu, pela sua plena regularidade, afirmando que poderia ser comercializado sem qualquer tipo de restrição. Falar em invasão de terras e irregularidade de propriedade no Santos Dumont é um absurdo, uma completa falta de conhecimento e uma verdadeira injustiça. Tanto é assim que a própria Prefeitura Municipal de Florianópolis, na década de 1960, comprou 150 lotes nas quadras 28, 29, 30 e 31 no Santos Dumont, e neste mesmo ano doou para a Fundação Casa Popular, que pertencia à União. Posteriormente, em 1989, a União vendeu essas 150 propriedades para particulares.
Durante esses 30 anos em que a União esteve com a posse e propriedade desses 150 imóveis, o registro de tais propriedades passou por vários órgãos federais, tudo com autorização legal, expressa e firmada pelos presidentes da República que passaram pelo poder. Só o fato de terem sido patrimônio de uma autarquia, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, Serfal, revela que esses lotes pertenceram de fato e de direito à União. Na esquerda, temos um dos documentos que comprova que a União recebeu em doação esses 150 imóveis. E na direita, a venda, por meio da Caixa Econômica, para particulares. Ora, se a União decidiu vender esses bens, como quer retomar tais propriedades agora por meio de processo de identificação de terreno de marinha? Se a União recebeu os imóveis em doação à época e decidiu vendê-los 30 anos depois a título oneroso, sem nenhum gravame de restrição, é porque entendeu que não eram terrenos de marinha. E acertadamente assim o fez, porque realmente a área não era banhada pelo mar em 1831 e não pode ser considerada como terreno de marinha, conforme veremos a seguir nas explicações técnicas. Analisando o processo demarcatório, nos estranhou a foto 06 do Memorial Fotográfico de Campo, onde a SPU afirma que na Rua Galvão, ao lado desses 150 lotes, o solo era de mangue aterrado. Sabendo que a consolidação dos arruamentos e lotes nesta área se deu somente após a década de 1990, perguntamos: como poderia então, desde 1960, a União ser dona de 150 lotes por quase 30 anos em solo de mangue e depois vendê-los a particulares, ainda mais por intermédio da Caixa Econômica? Passaremos a falar propriamente das falhas técnicas do processo de demarcação. A identificação do dito mangue aterrado foi feita pela SPU a partir dos mosaicos de 1938 e 1957. Ocorre que esses mosaicos são justaposições manuais das fotografias aéreas e que nem foram passados pelo processo de ortorretificação, que consiste na planificação das fotos tiradas. Como já passou por manipulação humana, é considerado um produto secundário. Quando utilizado para perícias, é passível de contestação, sendo considerado apenas como instrumento ilustrativo. Para exemplificarmos essas distorções, tomamos, por exemplo, o local onde hoje está localizada a Base Aérea de Florianópolis. Veja que as instalações e o trapiche do Centro de Aviação Naval, que lá existia, são visíveis na fotografia original, que compôs o mosaico, e também na foto panorâmica. Mas tais estruturas não aparecem no mosaico. As fotos aéreas de 1938 e 1957, assim como seus mosaicos, são documentos antigos. Conforme vemos no item 4.7.1 da ONGAD 02, estes deverão ser de autenticidade irrecusável. Vimos que os mosaicos não se encaixam nessa especificação, pois não são confiáveis. Por isso, buscamos na Secretaria de Planejamento do Estado as fotografias aéreas originais destes anos. Dando prosseguimento ao item 4.7 da ONGAD, que mostra a importância em se pesquisar nos documentos antigos, o item 4.7.2 diz que documentos cartográficos e fotos aéreas antigas devem ser comparados com os atuais. Conseguimos com a base aérea e a Infraero uma cartografia e uma foto aérea da década de 1970, feitas durante o projeto e a construção da pista principal do aeroporto Hercílio Luz. Ambos mostram que a área onde hoje se localiza o loteamento não era mangue. Nenhum desses materiais foram pesquisados pela SPU e não constam no processo demarcatório. Nesta fotografia, visualiza-se o canteiro de obras da construção da pista, que é justamente onde hoje está edificado o nosso loteamento. E na cartografia, identifica-se as delimitações do mangue. Utilizamos do método antigo de cartografia para plotar o polígono de nosso loteamento
na cartografia que acabamos de mostrar. Verificamos que todo o loteamento estava fora da área de mangue, originalmente demarcada na cartografia da época. O item 4.7.5 da ONGEAD diz que devem ser pesquisadas publicações que abranjam estudos geográficos e geológicos. Apresentamos aqui o mapa geoevolutivo da UFSC, demonstrando que os dois solos predominantes na planície em que se encontra o Carianos foram formados na época geologicamente chamada Holoceno. Os depósitos de Bahia, marcados no mapa em verde claro, são sedimentos arenosos, finos e estratificados, ricos em matéria orgânica e foram formados após a era glacial. Em época mais recente, forma-se o manguezal do Rio Tavares, que está situada na área chamada geologicamente de depósito paludial, marcado no mapa na cor marrom, composta por sedimentos finos, ricos em matéria orgânica, em áreas de baixa altitude. O nosso loteamento está localizado neste mapa dentro da área marcada na cor rosa tracejada, como antropizada, ou seja, área transformada pelo homem. Está ainda sobre a formação de depósitos de Bahia, e não sobre o depósito paludial. E para complementar a documentação pública existente, que comprova que o loteamento Santos Dumont não está sobre mangue, temos o Decreto Federal número 533 de 1992, construído tecnicamente com apoio de ambientalistas do IBAMA e que cria a Reserva Extrativista do Pirajubaé, a RESEX. Este decreto descreve os limites da área do manguezal do Rio Tavares em 1992, convertendo-os em pontos geodésicos no padrão UTM-SAD 69. Na figura, a área delimitada aparece em verde. Temos também os traçados dos arruamentos do bairro Carianos, inclusive os arruamentos previstos e ainda não executados para o loteamento Santos Dumont. Verificamos que nenhum desses arruamentos ultrapassam os limites da reserva extrativista. Portanto, o loteamento está completamente fora do mangue. Em diversos itens, a ONGEAD fala da importância dos estudos geográficos ou geológicos e sua evolução, assim como a composição de solos e tipos de vegetação para a demarcação da LPM. A pedologia consiste no estudo do solo e é considerada uma ciência que coexiste ao lado da geologia. Ambas se complementam. Enquanto a geologia estuda rochas e minerais, a pedologia estuda o solo, que é justamente um dos importantes objetos da verificação pela ONGEAD para a definição dos terrenos de marinha. Baseando-nos nisso, solicitamos ao professor Huberti, que é doutor e especialista no assunto, junto à Universidade Federal de Santa Catarina, um laudo de identificação pedológica no nosso loteamento. Ele utilizou, no laudo, as fotografias aéreas originais e georreferenciadas dos anos de 2010, 1994, 1977, 1957 e 1938, além da planta de zoneamento funcional do aeroporto Hercílio Luz, 8 pontos de amostra de solo e 15 pontos de sondagem. Com registro no CREA, o laudo retrocede ao ano de 1938 e delimita os solos indiscriminados de mangue para aquele ano e comprova definitivamente que o loteamento Santos Dumont não foi aterrado sobre solo de mangue. Notem agora que, ao compararmos os 3 estudos técnicos, temos a constatação que os limites da área de mangue coincidem. As delimitações de solo de mangue definido por meio do laudo pedológico se harmonizam com a área da RESEX, definida pelo IBAMA em 1992, e todos estão em conformidade com a área definida como depósito paludial pela UFSC. Provamos que a SPU errou ao afirmar que o loteamento está sobre solo de mangue aterrado. A resolução número 303 de 2002 do CONAMA diz que manguezal é um ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés e que possui a vegetação natural conhecida como mangue. Então, podemos afirmar que a área do loteamento Santos Dumont não tinha influência das marés no ano de 1938, que, pelas provas utilizadas pela SPU no processo de demarcação,
é o mais próximo que se pode chegar a 1831. Temos agora um outro equívoco que a SPU praticou no processo de demarcação e que, ao final, também conduzirá à conclusão que apresentaremos. Começaremos falando da combinação feita pela SPU da cota básica da maré para o ano de 1831 com a curva de nível da base cartográfica adotada, que serviram para a definição do traçado da LPM. Utilizando a metodologia prevista, a SPU chegou a valor de 0,8933 metros para a média das máximas marés mensais do ano de 1831. Esta deveria ser a cota básica pela definição da ONGEAD. Por sua vez, a base cartográfica adotada, que foi cedida pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, possui curvas de nível apresentadas a cada 1 metro. Ocorreu que o valor da cota básica da maré encontrada era diferente do valor da curva de nível disponível na cartografia. Assim, a SPU precisou encaixar essas medidas e, sem muita cientificidade, atribuiu o acréscimo de um valor chamado de ΔX, em torno de 10 a 15% na cota básica, transformando-a em cota básica efetiva, para que pudesse coincidir com a curva de nível de 1 metro da base cartográfica. Eis um dos erros. O Carianos, pela posição geográfica em contato com a Bahia Sul, é considerado local abrigado, não possuindo influência de ondas. Em sendo assim, a ONGEAD prevê que para locais abrigados se utilize a cota básica de 0,8933 metros, e não a cota básica efetiva de 1 metro. Podemos ver que, na prática, essa diferença equivocada de 10 a 15% na altimetria representa um erro de consideráveis proporções em um terreno plano. Veremos agora uma questão muito importante e que complementa nossos estudos. Produtos cartográficos não possuem exatidão absoluta. Pelo Sistema Nacional de Cartografia, a base cartográfica cedida pela Prefeitura à SPU para o trabalho de demarcação possui uma exatidão prevista para a sua primeira curva de nível de apenas metade do valor desta curva. Como a curva de nível utilizada pela SPU no Carianos é de 1 metro, ela possui uma certeza de apenas 50% de estar no local correto. Pela imprecisão da base cartográfica, portanto, pode estar a 0,5 metros, passando por 1 metro, ou chegar até a 1,5 metros. Isso representa muito na projeção planimétrica do terreno, conforme observamos neste gráfico. Nos deparamos com a situação de que há uma enorme possibilidade de a real altimetria do bairro não ser aquela identificada pela cartografia utilizada pela SPU. E pelas provas levantadas, tudo indica isso. Mostraremos na prática o que essa imprecisão pode causar em uma extensa planície de baixa declividade como a do Carianos, lançando uma linha mostrando a distância entre o nível médio do mar, 0 metro, até a curva de nível de 1 metro da cartografia utilizada pela SPU. Projetamos essa linha alcançando um ponto medial na demarcação da SPU no nosso loteamento. A distância desse ponto até o nível zero do mar foi cerca de 2.000 metros. Ou seja, se considerarmos a inclinação do terreno como linear, teríamos que o erro neste ponto pode chegar a 1.000 metros para menos ou para mais, fazendo com que a linha demarcada pela SPU estivesse a 1.000 metros ou 3.000 metros do mar. É impossível, portanto, no bairro Carianos, encontrar a curva de nível de 0,8933 ou de 1 metro, utilizando-se somente da cartografia disponível no processo de demarcação, por sua absoluta imprecisão. Ora, a finalidade desta cartografia era projetar no terreno o alcance da maré calculada para 1831. Apresentamos provas de que no bairro o limite do alcance da maré da época coincide com os limites de solo do mangue. Assim, podemos afirmar que esta imprecisão cartográfica para o bairro pode ser suprida. A área de terreno de marinha pode ser demarcada por meio da definição do limite do solo de mangue existente no laudo pedológico e demais documentos.
Concluímos que o traçado da LPM no Carianos possui graves problemas e deve ser retificado pela SPU. Utilizando-se das próprias normas da SPU, comprovou-se que o alcance das marés, que remontam à data de 1831, acompanha exatamente a linha do mangue definida pelo laudo pedológico no nosso loteamento e demais documentos. Afirma-se, assim, que a área do loteamento Santos Dumont não era tocada pelo mar em 1831 e, portanto, não deve ser enquadrada como terreno de marinha. Todo esse estudo técnico já foi encaminhado pela Associação para a Secretaria de Patrimônio da União em Santa Catarina e também para o Ministério Público Federal de Santa Catarina, que, inclusive, já instaurou um inquérito civil para investigar o caso. Não há por que fazer com que moradores, muitos em hipossuficiência econômica, despendam incalculáveis recursos financeiros com a contratação multidisciplinar de profissionais, advogados, biólogos, cartógrafos, geólogos, engenheiros, geógrafos, oceanógrafos, para contradizer, em sede de impugnação administrativa e ou judicial, o que resta comprovado que a SPU delimitou equivocadamente no processo administrativo e que o torna completamente viciado. Atenção! As consequências da homologação dos terrenos de marinha serão a perda da sua propriedade para a União e o eterno pagamento de tributos para que você continue habitando o imóvel que já é seu. O processo demarcatório merece o necessário saneamento antes de seguir para a próxima etapa, que é a notificação pessoal para apresentação das impugnações individuais.